Mas existem mapas, então, que vão indo para outros níveis de consciência, né? Por exemplo, eu quando eu vou analisar um mapa, eu nunca vejo só um mapa natal, né? Claro, né? Às vezes tem gente que não quer saber de papo espiritual, vamos dizer assim. Não, eu não quero saber de papo, eu quero saber como é que eu faço para ganhar mais dinheiro, ou eu quero arrumar um namorado, de qualquer jeito. Aí com esse tipo de gente não adianta, né? Você ficar falando de assuntos de outra natureza. Você tem que dar o que ela quer, né? Então só fica no mapa natal, na análise do mapa natal. Mas a ideia é você entender aonde que a pessoa está, a viagem que a alma está fazendo, né? Se ela está num corpo agora, de onde ela veio para onde ela vai, né? O que ela veio fazer, essas coisas todas, né? Então, isso a gente vai ver em outros mapas, né? Agora, eu posso, talvez, chocar vocês um pouco, né? Enfim, né? Onde que está a alma, então? Né? Nesse processo todo aí, você está enrolando, aí você, né, não fala onde que está a alma. Cadê, pô? Eu estou perguntando para você ficou falando de mapa, não sei o quê, né? Inconsciente, consciente, subconsciente. Mas a questão é que eu sei que parece doideira, tá? Por isso que eu citei para vocês o Nick Bostrom, tá? E aí vai estudar lá sobre, tem um livro dele que se chama Superinteligência, leia esse livro, tá? E ali ele define, pô, esse cara ele é professor de Oxford, né? Uma das maiores autoridades do mundo, ele é um polímata, né? Uma pessoa que entende e domina diferentes níveis de ciência, né? Diferentes tipos de assuntos acadêmicos, né? Ele não fica limitado, né? Porque ele é professor de filosofia, mas ele não fica limitado à questão filosófica, tá? Ele tem uma autoridade, né? Em todos os assuntos que estão ali dentro. Inclusive ele é diretor, né? Do Instituto de Inteligência Humana, né? Então, esse cara, ele fala justamente das superinteligências que estão controlando a Matrix aqui, né? Vamos chamar assim, né? Para a gente não colocar outro nome, né? O mundo material, né? Todo mundo já conhece, né? O filme do Ken Reeves, né? Que ele conhece a Matrix, não sei o quê. Então, existe realmente essa questão, porque a ciência identificou, né, que a gente chama isso de terceira dimensão, né, justamente porque é um lugar onde você tem a questão da atômica, né, a questão da matéria, né, a questão de tempo, de espaço, de distância, né, então existe uma referência, né, para o nosso corpo físico por essas perspectivas referenciais, né? Ou seja, a sua mente, né, a sua percepção da realidade, ela se dá justamente porque você tem noção de espaço, noção de tempo, de distância, né? Tudo para você tem que tentar referenciar. Você não faz isso conscientemente, mas isso você faz totalmente inconsciente, dentro do seu subconsciente já existe esse mecanismo que cria um padrão de realidade, tá certo? Que a gente chama de terceira dimensão. Mas aí, na verdade mesmo, a grande realidade é que essa realidade, ele é simplesmente uma holografia, mas é uma holografia extremamente tecnológica, né? Uma holografia de uma tecnologia extremamente avançada, né? Não é possível nem descrever, né, o tipo de holografia que a gente está vivenciando, tá? Então, o que acontece? Eu sei que eu vou chocar vocês, tá? Eu sei que vai parecer loucura, mas isso eu só vou dizer para vocês porque para falar, para te dar essa informação, seria necessário que você não estivesse mais no plano material, você teria que ter saído do plano material, ou seja, ter saído do corpo, né? E aí conhecido outras dimensões, tá? E aí naquelas dimensões, aí você está vendo ali, né? Lá embaixo, os caras estão vivenciando, né, uma história lá, cara, que é totalmente materializada, né? Então tem essas questões emocionais, né? Essas questões da consciência, tudo. Então é uma projeção. Você na verdade, a alma, ela tem em outro lugar, tá? Ela não está na terceira dimensão, tá? Ela projeta, né,
essa individualidade, essa consciência dela para dentro do corpo, tá? E aí ela vivencia tudo aquilo, mas ela está em outro lugar, tá? Ela está em outras dimensões. Então, ela, ao mesmo tempo que ela está numa outra dimensão, ela está também em outras dimensões. Ela coexiste, porque por que é difícil entender isso? Porque tudo você está relacionado com o tempo. Você está tentando entender a questão do tempo, né? Mas a grande realidade também é que o tempo ele não existe. O tempo só existe por causa da movimentação dos planetas. Tá? Eu tentei explicar isso no nosso workshop. Por isso que eu não fico tentando explicar, porque isso embaralha a cabeça das pessoas, né? É muito difícil para as pessoas. Não, esse cara é maluco demais, cara. Esse cara é muito louco. Esse cara aí tem que prender esse cara. Pô. Esse cara aí não dá para ficar escutando o que esse cara está falando, né? Mas as pessoas que já fizeram, que tem essa técnica, né, e que ficam saindo, indo para outros lugares, né, eu digo saindo do corpo, indo para outros orbes, né, outras dimensões, outros planetas e outros sistemas solares, outras galáxias e tudo mais, é exatamente isso que está acontecendo, é isso mesmo que eles estão falando, não? E os sábios, né, os yogis, né, os grandes mestres realizados, né, os que têm realmente, são os munis, os rishis, dizem a mesma coisa. Né? Então, quer dizer que o que eu estou falando, não é que eu estou falando porque pô, se você fica usando essas coisas aí, pô, né, fica fumando essas coisas e depois você fica vendo essas... Mas, na verdade, não é. É uma coisa que todo mundo que saiu, né, dessa realidade dimensional, dessa terceira dimensão, viu a mesma coisa. Tá? Então, não é uma doideira. Tá? É uma coisa que tem documentos, tem gente atualmente, né, que fica fazendo essas viagens que eles chamam de viagem astral e que vê sempre a mesma coisa. Né? Que tem habitantes, né, que não estão nessa terceira dimensão e a gente se encontra e conversa lá, e aí os caras explicam a realidade, tá? É assim que funciona, tá? Então, a alma, ela não está aqui, né? Ela está em outro lugar, tá? Então, está havendo uma projeção nesse corpo físico, tá? Eu sei, tá? É meio complicado, né? Porque você tem que estudar muita coisa, né? Estudar vários tipos de conhecimento para compreender isso que nós estamos falando. Que se você ficar estudando, sem pirar, né, você vai acabar chegando nessa mesma coisa que eu estou falando aqui, tá certo? Mas vamos parar por aqui, né, porque já está ficando doido demais. E minha ideia, nosso objetivo aqui não é pirar ninguém, tá? Porque isso tudo eu acho que é um princípio do conhecimento, né? É o princípio da espiritualidade, né? E é o princípio também do processo da revelação do mundo, né? Da revelação da verdade do mundo, tá? Eu sempre sugiro, né, alguns documentos, alguns livros, né, alguns filmes, né, de pessoas que estão tentando falar a realidade, né, tentando mostrar a verdade. Não é aquela verdade, né, do Zeitgeist, né, que eu estou falando do poder do dinheiro, né, aquelas coisas todas, né? Não é nada disso, né? Nós seres humanos, nós não somos, nós não fomos criados, né, para ficar pagando conta, né? Nós somos criados para outra coisa, tá? É uma experiência, né, que eles estão fazendo aqui para evolução, tá? É um processo evolutivo. A gente evoluiu muito e agora nós estamos num processo extremamente acelerado de evolução, tá? Então, nós agora que estamos aqui fazendo esse curso, né, nós estamos ainda agora chegando em primeira mão, né? A informação privilegiada, né, está chegando em primeira mão, tá? Mas vamos parar por aqui, tá? Não vamos mais ficar falando esses assuntos muito doidos, né? Porque isso requer realmente técnicas muito avançadas, né, para você alcançar outros níveis de consciência. O que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para vocês, cientificamente, né, de uma forma racional, né, de uma forma bastante matemática, né, de uma forma bastante funcional, né, fundamentada, né, porque, como eu estou dizendo aqui para vocês, não sou eu que tenho que ficar tentando convencer vocês, você tem que, com a informação que eu estou passando aqui para vocês através dessas aulas, desses PDFs,
Você tem que ter aceitação, você tem que ter inteligência, né? Você tem que ter discernimento e pegar essa informação e colocar nesse mapa que você está desenhando e olhar bem para aquilo e sabe o que vai acontecer? Você vai engolir em seco e você vai dizer, isso aí é verdade. Né? Isso daí, eu só não estou entendendo direito, porque a informação ela é extremamente complexa, né? Mas na medida que eu vou sendo sincero, mais sincero, mais e cada vez mais querer desejar pela verdade, eu vou ver a verdade ali. Né? Eu vou ver que aquilo lá é verdade, é uma coisa implacável. Não, eu posso não gostar muito da verdade, porque afinal de contas, se eu estou aqui nesse corpo agora, é porque eu fiz muita besteira. Né? Senão eu já teria nascido como um devo ali, né? Como num plano superior de existência, né? Não estaria aqui passando por esse processo de purificação, né, dos meus karmas e tudo mais, porque é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aqui numa experiência que eles estão tentando purificar a gente, dar a oportunidade de limpar, né, os karmas, né, limpar o que tem de coisa ruim, né? Essa que é a ideia, né? Então, se você chegou até aqui, você está tendo uma oportunidade que está reservado para muito poucas pessoas, tá? Essa que é a grande verdade, tá?